especificamente na órbita trabalhista, nós temos como diretriz inicial a Constituição Federal, que delimita a idade em que a pessoa pode ingressar no mercado de trabalho. Então, a partir dos 14 anos é que a pessoa pode começar a ingressar numa atividade profissional. Antes dos 14 anos, então, é considerado o trabalho infantil, exploração infantil. Então, é especialmente proibido, vedado, proibido qualquer atividade que seja considerada atividade profissional. Entre os 14 e 16 anos, há permissão na condição de aprendiz. Então, pode-se firmar os contratos de aprendizagem a partir dos 14 anos de idade. E entre os 16 e 18 anos, é proibido o trabalho em condições que sejam consideradas perigosas ou insalubres e ainda o trabalho noturno. Condições perigosas do ponto de vista legal, dentro da órbita trabalhista, é aquele trabalho em que há exposição a inflamáveis, eletricidades e explosivo. Trabalho insalubre é aqueles em que há prejuízo à saúde do trabalhador diante da exposição de agentes como graxa, óleo, ruído em excesso, poeira em excesso. Então, esses são considerados trabalhos insalubres. E o trabalho noturno, aquele compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do outro dia. Então, esse é proibido a qualquer pessoa menor de 18 anos. O Estatuto da Criança e do Adolescente também prevê no artigo 67 que o trabalho seja realizado em locais que sejam prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social do adolescente. Então, nós temos como diretriz aí a Constituição Federal, que estabelece alguns limites, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, que estabelece outros limites com relação à faixa etária e com relação ao ambiente de trabalho em que a atividade será realizada. Os adolescentes, então, eles podem figurar em dois tipos de relações trabalhistas. Aquelas determinadas, pelos contratos de aprendizagem, que são os menor aprendiz, e alguns contratos de estágio, já considerando aí o nível, de escolaridade em que esse adolescente se encontra. Lembrando que a gente está chamando aqui de adolescente a pessoa que tenha até 18 anos de idade. Então, gente, eu tenho aqui, tô com a colinha aqui, tá? Perto de mim, que é um roteiro que eu elaborei só para dar uma sequência aqui ao nosso estudo. Então, a duração, vamos falar primeiro aqui do contrato como aprendiz, que é um contrato especial e deve ser ajustado primeiramente por escrito. Então, esse contrato feito, que a gente chama de boca, o contrato verbal, ele não é permitido, ele pode ser facilmente descaracterizado. E se ele for descaracterizado, a pessoa pode acabar incorrendo numa relação de trabalho comum do ponto de vista trabalhista, com todas as obrigações impostas a qualquer trabalhador. Então, a duração desse contrato de aprendizagem é de, no máximo, 2 anos. E a lei exige que, além da atividade prática, o adolescente seja submetido à participação em cursos profissionalizantes, que são esses cursos oferecidos pelo Senai, pelo Senac e por entidades sem fins lucrativos que estejam cadastradas nos conselhos municipais da criança e do adolescente. Então, o aprendiz, ele não é estagiário. O aprendiz, ele vai desenvolver a sua atividade prevista num programa de atividade
que essa entidade tem e que a empresa também vai oferecer como parte do contrato de aprendizagem. Esse contrato de aprendizagem, ele deve estar anotado na carteira profissional, que também tem uma abreviação conhecida como CTPS, Carteira de Trabalho da Previdência Social, e também as anotações relativas ao INSS, que é a nossa Previdência Social, são anotadas ali nessa carteira de trabalho. A duração do contrato de trabalho, a jornada de trabalho do aprendiz não pode exceder a 6 horas, tá, gente? Então, sendo que essa duração aí deve estar delimitada deve ser dividida, né, delimitando aí o tempo exato de atividades teóricas e o tempo destinado a atividades práticas. Basicamente, sobre os contratos de aprendizagem, é isso que a gente tem a dizer, porque nós temos que falar também um pouco aqui do contrato de estágio, que também pode ser realizado por adolescentes, né? O contrato de estágio ele deve ter no mínimo 6 meses de duração e no máximo 2 anos, sob pena de descaracterizar o contrato de estágio e se caracterizar uma relação de trabalho comum também com vínculo empregatício. Se o contrato se o contrato de estágio vai ser obrigatório ou não, se o estágio é obrigatório ou não, vai depender da grade curricular a que o estagiário do curso ao que o estagiário está vinculado na escola onde ele estudar. O estagiário, ele deve sempre estar estudando. Se a pessoa, por acaso, parar de estudar, se for rompido por algum motivo o vínculo entre o estagiário e a escola, a instituição de ensino, automaticamente o contrato de estágio também será interrompido, ok? Então é importante verificar se o estagiário está efetivamente estudando. Vai firmar ali o nome do instrumento onde o contrato de estágio é celebrado, porque ele também obrigatoriamente ele deve ser celebrado por escrito, e o nome desse instrumento é termo de compromisso. Vai se firmar um termo de compromisso de estágio. E esse termo de compromisso ele vai ser assinado pelo estagiário, pela empresa contratante e pela instituição de ensino. A escola deve enviar de 6 em 6 meses, ou a empresa deve enviar para isso. De 6 em 6 meses, a empresa deve enviar à escola relatórios dizendo como tem sido o aproveitamento do estagiário durante o estágio, e no final do estágio enviar um relatório constando o aproveitamento em geral e quais foram as atividades desenvolvidas. Lembrando que a jornada de trabalho de um estagiário deve ser de no máximo 6 horas por dia, e nos casos de pessoas especiais e da educação de jovens e adultos, a jornada máxima é de 4 horas diárias. Então, gente, dentro do tema que me foi sugerido, né, e do tempo proposto, essa é a minha contribuição, essas são as considerações que eu tinha a fazer para vocês. Eu estou à disposição aí com as meninas do curso e desde já eu agradeço a oportunidade para qualquer esclarecimento ou dúvidas que vocês tiverem. Muito obrigada pela oportunidade e até a próxima!